pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos comentar alguns itens, questões de vestibulares, principalmente do Enem, sobre um tema que nós já chegamos a discuti-lo: a Revolução Russa e o Stalinismo. Seria muito importante, eu sempre sugiro isso, que você pudesse dar uma olhada antes de assistir essa aula, dê uma olhada lá na parte teórica da aula, sobre a Revolução Russa e o Stalinismo. Esse seu olhar ele é muito importante, porque ele vai fazer com que você compreenda melhor os comentários desses itens, questões que nós iremos resolver em nossa aula de hoje, ok? Beleza? Então vamos ficar atento, vamos observar os fragmentos, pensar os fragmentos, olhar os comandos das questões, dos itens questões, ver a resposta certa e, lógico, olhar um ou outro distrator perigoso aqui, né? Aquelas opções que estão erradas. Então vamos lá. Nós temos aqui nossa primeira questão. O fragmento ele diz o seguinte: os únicos aliados em potencial do soviete, lembrando, os sovietes eles eram comitês sindicais, comitês que representavam operários, camponeses e até mesmo soldados. Então, quando você fala de sovietes, você fala de comitês sindicais. Os únicos aliados em potencial dos sovietes eram, primeiramente, os pequenos camponeses e outros grupos empobrecidos na Rússia. E, em segundo lugar, o proletariado de outras nações envolvidas na guerra. Então, tá vendo? Olha só, você tem diversos setores da sociedade. Observe que aqui nós temos diversos setores da sociedade que compõem os sovietes. Ou seja, os sovietes, ele é composto por camponeses, ele é composto por operários, ele tem até mesmo o apoio de soldados. Beleza? Muito bem. O excerto, quando se fala de excerto, é o fragmento que nós acabamos de pensar. Reproduz a posição política do líder do Partido Bolchevista. Ou seja, o fragmento mostra a posição política de Lenin. Lenin que era, na verdade, o condutor, o criador e condutor do Partido Bolchevista durante a Revolução Russa, durante o processo revolucionário, que se inicia segundo o calendário russo em fevereiro. Segundo o calendário russo, em fevereiro de 1917, porque o calendário russo é atrasado em relação ao calendário ocidental. Lenin considera o Conselho de Fábricas da cidade de Petrogrado, o Conselho de Fábricas, os sovietes, a representante legítimo da classe operária e de quem? Ora, repare que Lenin fala que os sovietes representam não só o proletariado, mas representam classes empobrecidas, representam camponeses e até mesmo soldados que estão envolvidos, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Então, dessa forma, Lenin, na concepção dele, ele compreende que a revolução na Rússia ela é uma revolução que ela vai se dar a partir do momento que tivermos aliança de diversos setores sociais, de diversas classes. É fundamental para o processo revolucionário a aliança de diversas classes, como camponeses, como operários, como soldados. Essas diversas classes são elas que vão conduzir o processo revolucionário. Dessa forma, vamos ver aqui a nossa resposta, letra B de bola. Olha só, ele compreende a revolução como movimento de alianças das classes socialmente o quê? Dominadas, exploradas. É o caso de camponeses, é o caso de operários, é o caso, evidentemente, de soldados que estão lá na Primeira Guerra Mundial. Então, resposta, letra B de bola. Olha o que diz a letra A. Garante o cumprimento pelo governo russo da dívida? Não, pelo contrário. Em nenhum momento ele está falando sobre o governo que vai garantir o cumprimento de dívida.
propõe uma aliança ampla das classes trabalhadoras com o conjunto da sociedade? Não, ele não fala uma aliança ampla. Ele fala de camponeses, ele fala de operários, ele fala de soldados, mas ele não fala, por exemplo, de uma aliança com as elites da sociedade russa. Sustenta a necessidade da manutenção de conquistas, ele não discute. Pelo contrário, Lenin é a favor do que a Rússia se retire da guerra. Condiciona a vitória da revolução a ruptura da Rússia com os povos participantes da guerra? Não. Ele condiciona a saída da Rússia da guerra. Tanto prova que ele diz que a Rússia tem que sair da guerra. E ele condiciona a vitória, segundo o texto, a aliança, principalmente entre aquelas classes que o soviético representa, soldados, camponeses e operários. Por isso a resposta é a letra B de bola. Segunda questão. Lenin tinha como única fonte de informações os jornais estrangeiros. Mas lendo as entrelinhas de suas matérias imprecisas e tendenciosas, pôde aprender os dados fundamentais. O soviete era o porta-voz do povo, porque o soviete, como nós falamos, era o comitê sindical, que representava soldados, operários, camponeses, que queria paz, pão, liberdade e terra. Olha só o que Lenin coloca que os sovietes querem. Paz, significa o quê? A saída da Rússia da guerra. Pão, significa o quê? Combater a miséria, o desemprego, melhorar o custo de vida, colocar os operários para ser gerente das fábricas. Terra significa o quê? Reforma agrária. Poder para quem? Para os comitês sindicais, para os sovietes. É as teses de Abril de Lenin. As famosas teses de Abril. Pão, paz, terra. Todo o poder aos sovietes. O governo provisório, segundo Lenin, que era o governo que assumiu a Rússia após a Revolução de Fevereiro, que o czar caiu, com a queda do czar na Revolução de Fevereiro de 1917, o governo provisório, liderado pelos mencheviques, vai assumir a Rússia. Então Lenin diz, o governo provisório, ele é burguês, cujas tendências liberais se limitam à intenção de livrar a Rússia apenas do czarismo. Lenin acusa o governo menchevista de ser um governo burguês. Tanto prova que diz, a ideia de liberdade deles é apenas de livrar a Rússia do czarismo. Mas eles querem continuar com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então isso mostra que eles defendem os interesses do capitalismo, os interesses basicamente burgueses. Vamos ver o comando. O excerto, ou seja, o fragmento, o texto, refere-se à análise feita por Lenin, líder do Partido Bolchevista, do movimento social que derrubou o czar Nicolau II, ou seja, da Revolução de Fevereiro, que na Europa seria março de 1917, né? Fevereiro na Rússia, mas na Europa seria março, porque o calendário russo ele é atrasado em relação ao calendário da Europa Ocidental. Por isso que se fala Revolução de Fevereiro ou março de 1917. No entender de Lenin, o que havia no entender de Lenin? Uma possibilidade de restauração da monarquia? Não. Lenin não está falando da monarquia ser restaurada. Pelo contrário, Lenin fala do poder para os sovietes. Lenin fala de reforma agrária. Lenin fala de nacionalização da economia. Lenin fala de operários sendo gerentes de fábricas. Lenin fala da retirada da Rússia da Primeira Guerra. Lenin fala de poder aos sovietes. Então a letra A está errada. Uma revolução camponesa em marcha no país e a classe operária estaria ausente? Pelo contrário, Lenin fala da necessidade dos operários também participarem, as diversas classes que estão ligadas e representadas ali pelos sovietes. Uma iminente intervenção militar? Pelo contrário, Lenin não fala da intervenção militar. Uma revolução fortemente nacionalista? Olha só, e os partidos revolucionários? Não, ele não fala sobre isso. Lenin está falando de uma dualidade de poder, que é do governo provisório e dos sovietes. Ele fala de uma dualidade.
do governo provisório, menchevista e soviéticos. E Lenin, evidentemente, fala de um governo provisório que mantém a Rússia na Primeira Guerra. Tanto prova que ele diz que o governo provisório é burguês. A ideia de liberdade do governo provisório, dos mencheviques, é apenas uma ideia de derrubar o czar, de derrubar o Estado tirano do czar Nicolau II, mas não de tirar a Rússia da guerra. Então, resposta, letra E. Ok? Letra E. Olha só, questão caiu na UEMA, né? Recentemente, no vestibular da UEMA. As imagens mostram, respectivamente, duas imagens. A primeira figura, a Catedral de São Basílio, em Moscou, na Rússia. A segunda figura, mulheres trabalhadoras, ergando as vossas espingardas. As imagens mostram, respectivamente, a famosa Catedral de São Basílio, representante do poder religioso, que dava sustentáculo ao regime de tendência absolutista do czar Nicolau II na Rússia. E um poste dos primeiros dias da Guerra Civil. A Guerra Civil que ocorreu no governo de Lenin, após ele assumir o poder, com a Revolução de Outubro de 1917, a Guerra Civil de 1918, a chamar as mulheres para se juntar à resistência em favor dos revolucionários, que vão formar ali o chamado Exército Vermelho, o exército liderado por Trotsky, o exército que era pró-Lenin, era a favor do governo de Lenin, que vai lutar contra os russos brancos, que vai lutar, na verdade, contra aqueles que queriam desarticular, com o apoio do capitalismo ocidental, que queriam derrubar esse governo que começava a ser organizado por Lenin. Esse governo que começava a ser organizado por Lenin a partir de outubro de 1917. Então, observe que basicamente as imagens, elas mostram esses dois episódios. Mas vamos ver o que o comando da questão pede. A partir da Revolução de 1917, a Rússia passou a ser conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inclusive, quem idealizou a criação da União Soviética foi Lenin. Os líderes e os objetivos da Revolução Russa foram os seguintes. Ora, quando você fala dos líderes da Revolução de Outubro de 1917, você está falando dos bolcheviques. Os bolcheviques é que foram os líderes da Revolução de Outubro de 1917. Os bolcheviques, liderados por Lenin. Lenin, com o apoio dos soviéticos, Lenin vai ser escolhido como presidente comissário dos povos russos. Lenin é que vai assumir a condução desse Estado após a Revolução de Outubro. Ele vai assumir a condução desse Estado para começar a construir um Estado socialista, leninista, onde ele irá, segundo as teses de Abril, que ele já havia colocado em prática, onde ele irá nacionalizar a economia, inclusive algumas empresas privadas, bancos e empresas privadas, onde ele vai fazer uma reforma agrária, onde ele vai colocar os operários como gestores das fábricas, é a autogestão das fábricas para os operários, onde ele irá, na verdade, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Essas são as primeiras medidas que Lenin vai tomar na construção inicial desse Estado socialista na Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917. Então, olha só, os girondinos? Não, os girondinos é lá na Revolução Francesa. Letra B, mencheviques? Mencheviques é a Revolução de Fevereiro. E aqui nós temos a Revolução de Outubro. E mencheviques não eram liderados pelo czar, pelo contrário. Os mencheviques, na verdade, inclusive derrubaram o czar. Eram contra o czarismo. Jacobinos é lá na Revolução Francesa. Aquele grupo basicamente ligado à pequena burguesia. A esquerda revolucionária. Olha só, a letra E, sans-culottes é lá na Revolução Francesa. Os trabalhadores urbanos parisienses que não usavam culottes. Então a resposta é letra D de dado. Os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam
todo o poder ao proletariado, a nacionalização dos bancos e das propriedades privadas e a adoção de um novo sistema de produção econômica, que é o sistema de economia planificada. Então, letra D de dado. Quarta questão. Uma política foi sendo aos poucos colocada em prática desde 1919 pelos países vencedores na Primeira Guerra Mundial. Não intervir, porém, conter o bolchevismo. Não vamos intervir. Naquela Rússia que, num período pós Primeira Guerra Mundial, está construindo e consolidando um Estado socialista. Primeiro com Lenin e depois com Stalin. Não vamos intervir, mas, até porque nós saímos de uma guerra, mas nós iremos o quê? Conter. E vamos tentar conter criando um cordão sanitário, isolando essa União Soviética stalinista. Formar uma barragem contínua, olha só, cordão sanitário, apoiando-se no exército polonês e no exército romeno. Era o primeiro esboço mais tarde do chamado cordão sanitário, que eles vão tentar justamente fazer o isolamento da União Soviética do stalinismo. Então, claramente, a gente observa que a ideia era justamente o quê? A ideia era deixar lá, na União Soviética, claramente isolar, e esse isolamento ele acabou contribuindo para a consolidação desse Estado socialista, na época do stalinismo, para a consolidação de um totalitarismo de esquerda, para a consolidação dos planos quinquenais, para a consolidação, na verdade, de um modelo de economia que priorizou as atividades o quê? As atividades bélicas. Ou seja, o stalinismo ele irá consolidar o Estado socialista. Essa é uma das principais implicações. Quer dizer, o próprio cordão sanitário, ele ajuda esse isolamento da União Soviética, ele acaba ajudando na consolidação desse Estado socialista pelo stalinismo. Porque após a morte de Lenin, Stalin vai assumir, concorrendo com Trotsky. Stalin vence Trotsky na disputa interna do partido e assume para dar continuidade a esse Estado socialista. Então o stalinismo ele consolida. E esse cordão sanitário ele acabou ajudando o stalinismo a consolidar esse Estado. Observe que o documento, ou seja, o historiador Jean-Jacques Beck, o historiador alude implicitamente o quê? Ou seja, o historiador ele quer mostrar implicitamente o quê com essa ideia de cordão sanitário? A irrelevância da Revolução Russa, pelo contrário. Tanto prova que a ideia era conter o processo revolucionário. Então não é a irrelevância. A ausência de plano no combate dos capitalistas ao socialismo soviético, pelo contrário, o cordão sanitário é a presença de um plano. A aliança entre nações capitalistas e forças czaristas, pelo contrário, as forças czaristas já haviam, evidentemente, perdido o poder na Rússia e haviam sido derrotados na Guerra Civil na época de Lenin. A defesa pelo Ocidente das liberdades democráticas, pelo contrário, o Ocidente não está pensando em liberdade democrática, está pensando no isolamento, numa tentativa de fragilizar esse Estado socialista e que acaba contribuindo para a consolidação dele na época do stalinismo. Por isso a resposta à letra E. Olha só, a consolidação da Revolução Socialista na Rússia Soviética. A consolidação. E essa consolidação vai se dar na época do stalinismo, que nós teremos um totalitarismo de extrema esquerda. Nós teremos um totalitarismo que persegue, que caça os seus inimigos, que censura, um totalitarismo que vai acabar, na verdade, personificando a imagem do líder do stalinismo através de um forte propagandismo e que irá implantar, no primeiro momento, os planos quinquenais e, mais tarde, priorizar a indústria de base, principalmente a indústria bélica. Ok? Então, resposta, galerinha, letra E. Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro.